Bom, pessoal, nós vamos dar início aqui. Gostaria de agradecer a Luciane pela participação, também apresentá-la. Luciane é doutora em engenharia ambiental, trabalha com sustentabilidade há mais de 20 anos, foi professora titular da UTF-PR e hoje, através da Plus ESG, ela é consultora e também aplica mentorias para profissionais em transição de carreira. Luciane, obrigado pela participação, por estar conosco nessa jornada de alguma forma, e é um prazer poder trocar conhecimento e ideias com você. E muito obrigado. Imagina, Marcel, o prazer é todo meu, eu fico muito feliz aí pelo convite, me sinto muito honrada de poder participar aí de alguma forma, né, dessa jornada ESG, desse seu projeto, desse projeto em equipe aí tão inovador, digamos assim, né, conhecendo então essas práticas de sustentabilidade nas Américas. Muito bacana, fico muito honrada pelo convite e muito feliz de poder a gente trocar então algumas figurinhas aí, né? Trocar aí algumas ideias durante essa live. Fico à disposição. Luciane, já tem uma primeira pergunta aqui, queria trocar com você. Quando você acredita que o ESG realmente ganhou tração, ou por que ele ganhou uma tração? Né? Isso a gente está falando de quase 5 anos para cá, né? Exato, exato. Eu diria assim que realmente isso é real, a gente percebe, né, que ele ganhou muito mais força aí no pós-pandemia, né? Eu acredito que durante a pandemia, durante todos aqueles efeitos da pandemia, essas questões, tanto da desigualdade social, as questões com as preocupações ambientais, até por esse risco de uma nova pandemia, risco à saúde, fez um certo holofote, né, para essas questões ambientais e sociais. Porém, se a gente olhar um pouco para trás, não que sejam a mesma coisa, não que ESG é uma evolução do desenvolvimento sustentável, mas nós precisamos passar por todos esses momentos em relação ao desenvolvimento sustentável para estarmos hoje discutindo aqui ESG. Então, se a gente for pensar assim, é algo aí há mais de 50 anos, né? Se nós formos olhar para trás, então, desde a Conferência de Estocolmo, lá em 1972, onde foi a primeira vez que nós reunimos ali países presentes preocupados com essa questão do desenvolvimento sustentável, né, na Conferência das Nações Unidas. Depois, em 87, com a construção do relatório de Brundtland, né, trazendo ali a definição do nosso futuro comum, o desenvolvimento sustentável como nós conhecemos hoje, né, de lá para cá, Eco 92, a primeira COP, né, que é a conferência que trabalha, que trata das questões do clima. A primeira COP aconteceu em Berlim em 95, hoje nós estamos indo já para a COP 30, né, ano que vem. Então, existe esse caminho ele foi necessário, né? E também, se a gente olhar, por exemplo, o ano de 2015, ele é um grande marco para o desenvolvimento sustentável por dois motivos, né? Então, nós temos ali as discussões em Nova York, também pela Organização das Nações Unidas, o que culminou no que a gente conhece hoje nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e ainda no mesmo ano, o Acordo de Paris, na cidade de Paris, voltado para as preocupações climáticas, onde todos os países e instituições financeiras assumiram ali o compromisso da gente manter a temperatura da Terra, subir, aliás, no máximo de 1,5 até 2030, o que já atingimos, né? Diga-se de passagem. Porém, o ESG, né, igual você comentou, ele ganhou força em ano 2020, 2019, mas a primeira vez que nós discutimos ali o ESG foi em 2004. Então, novamente, por um encontro, uma reunião das Nações Unidas, e surgiu ali o relatório Who Cares Wins, né? Quando o Kofi Annan, então, chamou aquelas instituições financeiras ali presentes, opa, peraí, tem algo mais aqui que a gente precisa se preocupar, e isso vai gerar muito mais valor para nós como instituição financeira, né? Que é o chamado Who Cares Wins, né? Ganha quem cuida, que seria, então, ele traz ali esse conceito como a gente conhece hoje, o E, o S e o G, né? Trabalhando ali as
questões ambientais, sociais e da própria governança corporativa. Então, existe um caminhar, né? Eu entendo que tudo isso ganhou muita força nos últimos 4 anos, esse pós-pandêmico, principalmente no Brasil, mas também em União Europeia e Estados Unidos. Mas no Brasil eu sinto que a gente está cada vez mais conscientes. Eu acredito que até os últimos 2 anos trouxeram muito mais maturidade sobre o termo, sobre as suas aplicações, né? Mas espera aí, o que é isso de verdade? Como colocar isso na prática? Né? E também as regulações, Marcelo, as regulações vão ficando cada vez mais restritivas e fazendo com que isso ganhe força. Então, eu diria que é aí os últimos 4, 5 anos. Nós sempre acompanhamos alguns líderes mais engajados que os outros, empresas que muitas vezes elas acabam até se engajando mais do que próprios governos, né, e acabam puxando essa fila, mas eu acho que ninguém mais ajudou a tracionar, e quando eu falo no sentido de ajudou, não é no sentido de engajamento, mas também de fazer um grande movimento nessa agenda, que foi a relação dele com o mercado de capitais. A gente está falando de Larry Fink, né, que depois teve alguns contrapontos aí, mas eu acredito que essa atração também ela se deve muito a essa relação com o mercado de capitais, né? Exato, porque tem o mercado de capitais, que nada mais é do que o nosso mercado financeiro, ele traz regulamentações, né? Então, por exemplo, a própria CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela aplica hoje no Brasil regulamentações baseadas em IFRS, que tem que atender S1, S2, que nada mais é do que atender um risco climático, e as questões da sustentabilidade vêm também de uma iniciativa, de uma regulamentação de União Europeia, também para o mercado de capitais. Então, isso vai meio que trabalhando em uma cadeia, né? Um efeito dominó. Né? Então, com certeza. E é muito interessante essa tua fala, porque, por exemplo, né, a gente que vem ali estudando e trabalhando com as questões de desenvolvimento sustentável, né, há 20 anos, como você mesmo mencionou, a gente sai muito, quando a gente trabalha em mercado de capitais, a gente sai muito daquilo que muitas vezes pode parecer, é só para você que trabalha com o meio ambiente, é só para você que trabalha com questão social, eu não tenho nada a ver com isso, e a gente passa a colocar isso realmente, peraí, me parece que é muito mais um novo jeito de fazer negócio, né? Um novo mercado. Então, existe esse diferencial. E isso faz com que realmente o ESG ganhe força. Né? Isso faz com que realmente a gente perceba, não, peraí, é um novo mercado, né? É assim que a gente lê esse cenário atual, né? E a construção, a consolidação dessa agenda hoje em dia, ela também está vinculada ao valuation das empresas, né, as linhas de crédito que essas empresas vão ter lá fora, né? Então ela acaba interferindo muito na estratégia também de negócios e de capitais, né, circulação de capitais em torno dessas empresas. Então, não é só o amor pelo meio ambiente ou pelo desenvolvimento social, mas também acaba interferindo muito na estratégia dos negócios, de valorização da empresa e até o engajamento com consumidores mais conscientes que estão crescendo cada vez mais ao redor do mundo, né? Então a gente vê que ele afeta tanto a estratégia quanto uma construção de uma nova ideologia da empresa, né? Exato. E assim, por quê? Porque, na Luciane, verdade... uma pergunta. Me perdoa, vai lá. Quando nós... Pode falar. Não, eu só ia complementar que você trouxe essa relação com o cliente, né? Eu só ia fazer um complemento ali, porque a gente vê muito o ESG muito focado nos stakeholders, né? Então, quando você tem essa relação de negócio, ou seja, o que o meu stakeholder está esperando da minha organização em relação ao E, o S ou o G. Então, eu faço isso para continuar atendendo essa relação de negócio, para continuar atendendo um novo cliente, por exemplo. Construir então, a cadeia de valor, né? Exato. E quando nós falamos de empresas engajadas e principalmente líderes engajados, a gente chega à conclusão que o ISD não é só o CNPJ, né? Exato. O SG, ele é CNPJ, mas é também CPF. Primeiro porque empresas são feitas por pessoas, né? Então, para tudo isso funcionar, para essa roda girar, para isso acontecer, não ficar só
um produto, um projeto no papel, um documento, essas pessoas, e quando eu falo pessoas, né, quando a gente fala pessoas ou stakeholders, eu sempre até falo isso, né, nas mentorias, a gente tem que focar, o nosso principal stakeholder não necessariamente é aquele cliente prioritário, mas sim o teu colaborador, aquela pessoa que está lá dentro da empresa. Se ele não souber, se ele não entender, se ele não souber como é que faz, se ele não vestir a camisa, se a liderança não estiver comprometida, nada disso vai funcionar. A gente vai ter mais um monte de papéis e aquilo não vai funcionar. Então, por isso que eu entendo e a gente, né, quando eu falo eu entendo, é uma leitura, né, do cenário. Que o ESG, ele é sim CPF e CNPJ. E uma outra questão, novamente, quando a gente trabalha com a sustentabilidade, nós estamos falando de stakeholders. E quem são esses stakeholders? São pessoas, né? São empresas, mas quem faz as empresas são as pessoas, né? E você citou algo muito importante. Um outro olhar também são esses clientes, né? Os clientes estão muito mais conscientes, muito mais maduros em relação à própria pauta ESG, né? A agenda ESG, em relação à sustentabilidade, em relação ao atendimento aos direitos humanos, à diversidade, todas essas questões que envolvem o ESG, né? E além dos clientes, também é muito interessante em relação à retenção de talentos, né? Hoje nós acompanhamos, inclusive, os departamentos de RH aí, que os profissionais que almejam, né, uma vaga numa empresa, praticamente inverteu. Eles é que entrevistam a empresa, o propósito da empresa, para ver se ele se identifica em trabalhar naquele lugar, né, e não ao contrário. Então, é muito interessante o quanto está mudando, não só a nível de consumidores mais conscientes, mas também em relação à retenção de talentos, né? Exato, essa nova geração, né, vamos falar assim, é muito mais quer trabalhar com propósito, né? Hoje, 90% das pessoas que procuram a mentoria é justamente pessoas que, opa, peraí, não é só mais o meu salário no final do mês, é o meu propósito, né? O que eu estou fazendo, qual que é a minha marca no mundo, né? Por que eu vou continuar trabalhando nessa organização e não na outra, né? E isso reflete muito, as pessoas estão muito mais maduras, não sei, qual seria esse melhor termo, né? Mas eu acredito também que a informação está muito mais disponível, né? Então a gente acaba ficando muito mais consciente em relação a resultados. E quais são os resultados que a gente quer, tanto para nós como aquelas ações ali dentro daquela organização. Resultados e impactos, né? Quando a gente fala de impactos aí positivos e negativos, isso daí está cada vez mais visível à sociedade, né? E as pessoas cobram mesmo, né? Exato, exato. E, Luciane, é engraçado, né? Porque a gente tem alguns movimentos anti-SD que falam que é uma moda, que é uma tendência de mercado e que o mercado está... O dinheiro agora está se dirigindo para isso, mas que daqui a pouco isso vai passar. É engraçado porque quando a gente fala de SD, a gente está falando da nossa casa, que é o meio ambiente, das pessoas que convivem nessa casa, que a gente está falando dos direitos humanos e desenvolvimento social, e a governança, eu acredito que é o como, né? É o como se desenvolver de forma ambientalmente correta e também a nível social. Como que você vê a moda ESG, esse boom de mercado que aconteceu no mundo todo, e também perspectivas futuras? Eu vejo assim, eu já escutei muito, né? A gente vê muito pessoal em relação se é uma moda, se é uma onda. Então, o que eu posso te dizer? Como que a gente faz essa leitura, né? Até, inclusive, semana passada eu estava discutindo com uma pessoa, estava conversando com uma pessoa aqui, que trabalha aqui na União Europeia, em relação até ao mercado de carbono. Então, se o ESG é uma onda, como algumas pessoas gostam de falar, eu vejo que o ESG, se é uma onda, a gente está só no comecinho dela. Está só no começo. Eu vou te falar por que a gente faz essa leitura. Primeiro, porque a gente tem regulações hoje muito mais restritivas, muito mais elaboradas, restritivas, padronizadas do que há 2, 3, 4 anos atrás. Então, ou seja, isso está ficando cada vez mais restritivos. Nós temos mudanças climáticas com necessidades mais urgentes.
nós temos um mercado de carbono em expansão, e querendo ou não, quando a gente trabalha com ESG, o mercado de carbono, ele faz parte, lá um pedacinho lá dentro do E, né, dentro do environmental, que faz parte ali, né, você está visitando aí as iniciativas, né, você está observando essa questão da própria resiliência climática, então ele está em expansão, você veja, né, até a gente estava conversando antes em relação a isso. Em relação à União Europeia, a União Europeia hoje ela está expandindo para o escopo 3. O que é o escopo 3? O escopo 1, eu vou observar as emissões de gás de efeito estufa dentro da minha organização. O 2, eu vou observar em relação à questão energética. E o 3 é a minha cadeia de fornecimento. A União Europeia, a Alemanha, que está muito à nossa frente, em relação ao Brasil, está agora engatinhando. São poucas empresas que estão conseguindo levantar o escopo 3. Então, por isso que eu falo que a onda está só começando, você entende? Então, por outro lado, a gente tem essas restrições muito mais, cada vez mais fortes, mais restritivas, igual uma legislação que você pega, né, uma legislação nacional, e ela vai ficando cada vez mais restritiva do nacional, estadual, municipal. Então acontece muito isso. A taxonomia europeia mostra isso, hoje a gente já está com uma taxonomia brasileira, por exemplo, e os problemas estruturais de governança. Hoje a gente atende até consultorias de empresas de 10 mil colaboradores que não tem uma governança estruturada. Então, você pensa, se você precisa ter um IEG, um ESG, e que ele engloba uma governança, a gente está só começando. Exatamente. Então, tem tudo isso, sabe? Então, essas condicionantes vão ficando mais restritivas, certo? E a gente entende também que, querendo ou não, existe toda essa cadeia de valor, né? Então, eu posso falar ali que, igual como você mencionou antes, esse mercado de capitais, o mercado financeiro, ele vai meio que ditando padrões. Só que ele tem lá para baixo dele, ele tem uma cadeia de fornecimento que também precisa atender essas condicionantes da sustentabilidade. Entende? Então, ele também vai se adequando, né? Por isso que a gente fala que é um efeito dominó, né? Uma cadeia de valor, né? Assim como o Brasil tem diversos problemas sociais, né? E a Europa também tem as suas particularidades. Claro. Eu acredito que quando um país ele tem uma matriz energética mais suja, né? Que não é o nosso caso, acaba sendo mais difícil ainda de mensurar os impactos e também o escopo, né? Quando a gente fala do escopo como um todo, né? A relação da União Europeia com o Brasil, né? É engraçado porque a União Europeia ela acaba puxando essa agenda em relação ao mundo todo, né? Ela se regulamenta em várias frentes, mesmo antes de países que têm menos impactos que a União Europeia, mas nesse caso a relação de cobrança, exigências e regulamentações da União Europeia, ela acaba trazendo um conhecimento para o resto do mundo e também uma aplicabilidade dessa agenda em relação à construção da cadeia de valor, né, das emissões que cada país gera. Como que você vê que essa relação da União Europeia com diversos países tende a crescer ou sofrer alguns desafios? Você acha que vai chegar em algum momento que os países que impactam menos, eles também vão fazer as suas exigências, como é o caso também de países em subdesenvolvimento, que exigiram que parte do mercado de carbono seja direcionado para eles, né? Como que você vê essa movimentação da agenda como um todo? União Europeia, com países que têm baixo nível de impacto de emissões, e também países em subdesenvolvimento. Olha, a gente observa muito, vai ser muito voltado sempre por essas relações de negócios. Então, quando a gente pensa que instituições financeiras são totalmente independentes do Estado, então isso mostra também que isso vai ser cada vez mais forte em relação a essas parcerias, essas relações de negócio, que é como já vem acontecendo. Concordo. Né? Então, o que acontece, o que a gente percebe, o que acontece, existe um movimento para uma certa padronização. Então, cada vez mais, a forma
de eu, como empresa, comunicar esses resultados, esse impacto, vai precisar ser cada vez mais padronizado. A gente tem aí os próprios relatórios GRI, né, que hoje eles atendem a grande maioria das organizações no mundo, né, e as maiores empresas no mundo relatam com o GRI. Então, eu observo nesse formato, que cada vez precisará ser mais padronizado, até para trazer essa transparência para os stakeholders, né, que tem ali essa relação de negócio muito mais direta, muito mais constante, e ao mesmo tempo a gente vai sempre receber, né, essas regulamentações meio que sempre vindo de grandes empresas de capital aberto, que estão ali no mercado financeiro, e que vão ditar as regras para quem for o seu fornecedor, por exemplo, né? Quem tiver ali uma relação de negócio direta. Então, é mais ou menos esse caminho. Eu não acho que a gente vá fugir muito por questões de Estado, de mudanças de governo ou não. Até porque, por exemplo, quando a gente pega, né, países da União Europeia, o próprio Estados Unidos, nós estamos falando de democracias. E dentro das democracias, as instituições financeiras, elas são totalmente independentes. Então, eles trabalham ali isoladamente, né, com essa eu concordo, acredito que como o governo ele tem o grande papel de articulação, né, de gerar essa articulação, ele pode fomentar essas relações comerciais e também ainda mais no mercado de capitais, né? Os governos eficientes que estiverem um pouco à frente, eles vão ter uma linha aí mais próspera para que empresas se implementem dentro daquele país ou troquem relações comerciais dentro daquele país, que é o caso, muitas empresas estão, né, migrando para o Brasil. Lógico, a gente vive uma economia muito instável, mas muitas empresas estão migrando para cá por conta da energia limpa e da matriz energética limpa também. Então, eu acredito que cada país, né, se o governo souber articular muito bem como ele se relaciona com essa agenda, ele pode atrair novos investimentos, ele pode atrair novas relações comerciais, mas é sempre o governo no papel de articulação e essa liberdade econômica entre as empresas, que hoje em dia as relações são globais mesmo, né? Exato, exato. Concordo. Sempre vai haver esse tipo de impacto, né? Positivo ou negativo, a depender aí dessas relações, né? Com os governos. Isso é fato, né? A gente tem que considerar. Bacana. E, Luciane, para quem está iniciando nessa agenda, para quem está começando a estudar um pouco do ISD, ou até empreendendo, né? Ou executivos que já se relacionam com essa agenda, que mensagem que você deixaria, ou quais são os pontos que você acha importante, né? Ter em mente desde o início dessa relação com o ISD? Ah, legal. Olha, o que a gente tem visto, né? Eu vou até voltar um pouquinho numa resposta anterior, né, que eu te passei, mas pensando assim, o ESG ele deve vir de uma cultura organizacional. Ele deve vir primeiro, até o primeiro ponto lá, até quando a gente faz um relatório de sustentabilidade pelo padrão GRI, ele coloca lá qual que é o primeiro requisito: comprometimento da liderança. Então, eu acredito, né, para quem é o líder, para quem está ali, ou para quem está querendo estar nessa posição, essa liderança ela tem que estar comprometida. E comprometida de uma forma verdadeira, ou seja, engajada com o processo, entendendo o processo. Eu acho que antes disso, eu poderia dizer conhecimento, conheça o processo, se aprofunde, entenda sobre esses frameworks, sobre esses requisitos, né, que são realmente também os requisitos de mercado. Então, esse aprofundamento desse tema, porque senão a gente continua fazendo, até aqui, eu vou até pedir uma licença aqui, porque tem um pessoal perguntando, qual que é o canal do YouTube? É o canal da Jornada SG, eu coloquei nos comentários, lá no comecinho. Jornada ESG, tá bom, pessoal? Então, assim... Vai ficar gravado, pessoal. Isso, vai ficar gravado, tá, pessoal? Não se preocupe. Tanto o Instagram quanto aqui no YouTube vai ficar na página lá da Jornada ESG. Então, assim, em relação a esse entendimento, né?
porque senão a gente continua tendo práticas isoladas. Então, a gente tem lá uma prática isolada de um trabalho voltado para a saúde ocupacional do colaborador, um trabalho voltado para a gestão de resíduos, compliance, pronto, tem o SG. E, na verdade, não é assim que funciona. Tudo isso precisa passar por uma espécie de avaliação para você entender o que é um material, ou seja, o que está causando um possível impacto à sustentabilidade para ser considerado. E, para isso, a gente precisa ouvir também stakeholders. Então, primeiro, entenda esse processo, entenda como funciona, precisa ter esse compromisso da alta liderança e sempre buscando ouvir, entender o que os stakeholders estão esperando para aquela organização, que aquela organização desenvolva em relação à pauta ESG, em relação a uma avaliação de impacto à sustentabilidade nas suas 3 dimensões. Então, seria isso. Porque para a gente poder realmente que a gente possa realmente dar continuidade, para que seja algo a médio, a longo prazo e que também gere valor à empresa, porque senão ele só vem como um empecilho, mas eu vou precisar investir, mas eu vou... E na verdade não é isso. A gente observa que quando você passa daquele processo inicial, eu entendo que toda mudança, ela gera um certo receio, né? Então, a primeira opinião daquele gestor, daquele líder, mas peraí, eu vou ter que investir nisso, ele já recua. Entende? Então, quando ele passa desse processo, ele começa a enxergar esses benefícios, atender um novo cliente, pegar taxas menores em um banco, você estar no mercado. A gente precisa entender que isso é um novo formato de fazer mercado, e não somente atender as questões da sustentabilidade, né? Então, quando você passa, né, por essa, a gente rompe essa bolha, digamos assim, a gente rompe essa primeira barreira, os benefícios aparecem também. E isso se reflete, né? Quando você observa grandes empresas, BMW, Natura, Banco Itaú, eles continuam investindo. Então, por quê? Porque eles já conseguem observar esses benefícios também. Eu acredito que, sendo um estudante, um empreendedor ou um executivo, esse exercício de uma visão mais sistêmica, esse olhar holístico, esse é um exercício constante, né? A gente vai buscar entender cada vez mais os 17 ODS da ONU, quais são os próximos passos da ONU, o que eles levam em questão, essa relação do ISD com o mercado de capitais, com o mercado, as transações comerciais, né? Então, acho que a partir desse olhar mais macro é que a gente consegue se identificar onde estamos, né, como profissional e como empresa, e quais os desafios que aquela organização tem e como que ela pode se conectar com soluções, né? É engraçado que aqui na expedição nós estamos visitando diversos tipos de negócios e iniciativas, né? E mesmo alguns que são bem pequenos, eles estão buscando formas de trazer esse olhar mais sistêmico, de implementar a agenda ESG em seus negócios. Você fala, cara, ele trabalha só com ambiental, sim, mas como o ambiental dele pode gerar um impacto social positivo e como ele pode melhorar a governança dele, né? Então, Exato. é o que você falou, depois que ele atravessa essa barreira, né, de adaptação, de implementação, que às vezes até gera custos, desgastes, né, e também requer um investimento de tempo, de tudo, depois que ele passa essa barreira, parece que a empresa, a organização, ou até o profissional, ele se abre para o mundo, né? Ele está pronto para falar uma linguagem global, essa é a sensação que eu tenho, né? Que legal, que bacana. E Então, exato, esse exemplo que você trouxe é muito real, porque às vezes as pessoas até me perguntam: ok, Luciane, mas e aí? E na pequena empresa? Como que eu vou desenvolver isso? Então a gente tem uma ideia romantizada, né? Uma ideia de que só a grande empresa vai conseguir desenvolver algo. Mas o que está dentro da minha realidade, né? Como fazer isso, né? E eu imagino que você deve estar presenciando muito isso, né? sim. Em cada atividade que você observa. Nós mesmo como expedição aqui, nós somos uma empresa em movimento, gerando Exato. conteúdo literalmente em movimento. Então, a melhor forma de mitigar os nossos impactos que nós encontramos foi calcular todas as nossas emissões diariamente, Uhum. alimentação,
hospedagem, transporte, né, e extras que a gente tem em alguns insumos, e fazer esse cálculo de emissões de gás de efeito estufa. Nós estamos com um parceiro que está desenvolvendo tudo isso e atualizando semanalmente, e depois nós vamos compensar isso com créditos de carbono. Então, nós somos praticamente uma empresa que não consegue poluir menos, porque o tempo todo a gente está, né, dependendo de recurso de combustíveis fósseis, de serviços, mas ao mesmo tempo a gente está tentando mitigar ao máximo e também compensar isso com crédito de carbono. Então, esse olhar, seja no pequeno, médio ou grande, e a gente fala não só de empresa, mas de profissional, de executivo, esse olhar mais macro, eu acho que ele abre, né, dá uma abertura para essa agenda a nível global mesmo, né? Eu vejo dessa forma também, e eu vejo também que antes a gente trabalhava muito isolado, por exemplo, o setor ambiental, o pessoal do social, e não é isso que a gente quer para a agenda ESG, não é esse formato, né? A gente quer essa transversalidade, a gente não quer um setor específico, a gente quer um novo formato de você trabalhar, né? E esse novo formato, ele só vai acontecer se a gente conseguir incluir isso em todas as relações de negócio. Eu tenho uma conhecida que trabalha aqui numa grande empresa, e eles têm ESG, ela fala, Lu, a gente não compra uma caneta aqui sem passar pelo ESG. Então, a escolha do fornecedor, é o colaborador, são as ações fora, né, fora da organização. Então, assim, faz parte, entende? Faz parte daquele dia a dia. E é totalmente possível, porque você não precisa imaginar só uma grande empresa, né? Você aplica dentro da tua realidade. Porque bem ou mal, todos se relacionam com o meio ambiente, todos se relacionam com pessoas e todos têm que gerir isso de uma forma melhor, né? Exato. Então, é o que você falou, está caminhando para uma padronização, né, de aplicabilidade dessa agenda e de metodologias ESG também. E, Luciane, eu queria só compartilhar com você, com os nossos amigos aqui, quais são os próximos assuntos, o que nós vamos falar de ESG daqui para frente, sendo que nós vamos se encontrar todos os meses, e também, pessoal, nós estamos compartilhando uma pílula por semana, que são esses insights, essa troca de conhecimento que a Luciane traz para nós durante a jornada ESG. Que legal, que legal. E a gente vai falar muito aí ainda de ESG e a resiliência climática, né, Marcel? Vamos falar sobre também a IA, né? A presença da IA e como que ela pode auxiliar nesse processo da agenda, né? Esses processos, como facilitar, então, esse processo de uma padronização, também ali para as com os ODS, né, nós vamos falar da relação com os ODS, vamos falar de matriz de materialidade, que bem ou mal é um ponto de partida super importante. Então, tem alguns temas aí que nós vamos aprofundar bem e vale a pena acompanhar. E também alguns convidados, né, Luciane? Exato. E é isso aí. Luciane, eu queria te agradecer a participação, estar conosco nessa jornada, todas as semanas, todos os meses, e também compartilhando a experiência imersiva ESG que nós estamos vivendo aqui. Conta conosco. Legal. Queria agradecer também quem está nos acompanhando, e, por favor, deixo a palavra com você. Marcel, eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder acompanhar vocês, né, e estar aí um pouco mais próxima, falar de um tema que eu adoro, que eu trabalho, respiro isso todos os dias, né? Eu brinco que eu juntei duas coisas que eu gosto muito, que é ensinar e falar de sustentabilidade. Então, eu tô na minha praia, né? Eu tô muito feliz, fico muito feliz, muito honrada pela oportunidade de a gente poder acompanhar e estar aí junto da jornada, junto dessa expedição, desse projeto maravilhoso de vocês. Parabéns, viu, pela iniciativa. Obrigado. Só para compartilhar com todos, nós temos uma plataforma, que é a jornadaesg.com. Lá tem traz um pouco do conhecimento sobre o ESG, a relação com os ODS, os especialistas que nós vamos entrevistar e conhecer um pouco mais sobre o tema ao longo da expedição. Nós também temos um mapa de iniciativas, que ali toda semana
é atualizado com novas iniciativas, conteúdos técnicos, a visão também desses pequenos, médios e grandes negócios. E nós temos uma calculadora de CO2 que nós vamos compensar ali com a compra de crédito de carbono através de uma empresa também parceira. E um último ponto que é super interessante que nós estamos iniciando é o ESG Kids. O que é o ESG Kids? O ESG Kids é compartilhar conhecimento ambiental, social e de governança para um público infantil, ensino fundamental 2. Então, a partir de 10 anos mais, diversas escolas do Brasil podem acessar nossos conteúdos. Nós já produzimos 4 conteúdos e vamos produzir mais conteúdos ao longo da expedição. Então, é um pouquinho de tudo, é trazer esse olhar um pouco mais amplo em relação ao ISD, aos desafios e também a implementação dessa agenda. Então, mais uma vez, Luciane, queria te agradecer a todos e em breve nós estamos juntos em mais uma live. Obrigada, Marcel. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Até.